vida da Katsui aqui nessa manhã, Pai, que o Senhor possa usar a vida dela, Senhor, para falar aquilo que o Senhor já tem falado através dos cânticos e aquilo que o Senhor já tem falado para nós nessa semana, Pai, e também para nos desafiar, Senhor. Temos uma reflexão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, nosso coração, para nosso caminhar, para a nossa jornada realmente, Pai. Usa a vida dela, que nós pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças podem ir para a salinha e a classe de japonês vai ter hoje também, né? Podem ir também. Bom dia. Hoje a gente vai conversar um pouco, vai meditar um pouco sobre esperança e fé. Então, a parte de um dos versículos que eu escolhi foi essa: contra toda esperança, em esperança crer. Contra toda esperança, em esperança crer. Isso é em Romanos 4,18. E essa mensagem que eu vou trazer para vocês, na verdade, foi baseada numa mensagem que a gente teve na semana passada com esse irmão aqui da foto, o David e a esposa Ivone. O David, ele é um homem muito simpático, ele tem esse sorriso acolhedor, ele é bastante acessível também, ele tem uma postura de te ouvir com atenção, de te ouvir com acolhimento. Ele transmite uma visão de futuro muito clara, muito concisa e muito inspiradora também. E pelo que eu observei, pelo pouco que eu pude observar, toda vez que ele está interagindo com um irmão, ele sempre demonstra o apreço que ele tem pela vida desse próximo. E uma pessoa assim tão humilde, tão cheia do Espírito Santo, é uma das pessoas mais poderosas dentro da nossa denominação. Ele é o bispo David Kohler. Ele tem influência sobre centenas de líderes no mundo todo. Ele é responsável por pastorear, o bispo, a função dele é pastorear pastores. Então ele pastoreia centenas de pastores nos Estados Unidos, no Reino Unido, em vários países aqui da América Latina. Ele foi missionário no México por 17 anos, então ele tem um espanhol fluente, ele arrisca um portunhol, ele entende o que a gente fala, se esforça para falar como a gente fala. Depois desses 17 anos no México, ele passou a dirigir todos os trabalhos da América Latina. Isso foi por 10 anos, então somos aí 27 anos. E depois disso, por mais 12 anos, completando quase 40 anos, ele foi bispo de vários concílios anuais, que a gente chama da nossa denominação. Um pouquinho do que o Dan explicou aqui para a gente nos avisos. As mensagens dele sempre são muito inspiradoras, mas essa daqui que eu vou compartilhar uma parte com vocês foi especialmente abençoadora, porque provavelmente foi a última que ele deu aqui no Brasil. Ano que vem ele se aposenta. A gente já vai ter o nosso bispo brasileiro, a gente não vai mais depender deles. E é muito legal a forma que eles vão se aposentar. Eles vão se aposentar não para ficar numa casa confortável, de pernas pro ar, nem ficar viajando e passeando com as economias que eles fizeram. O sonho deles de aposentadoria é ir para a Colômbia, onde o filho é missionário, e ajudar os projetos missionários que eles estão tendo naquele país tão difícil. Esse é o sonho de aposentadoria deles. Então é um casal muito inspirador e que pena que muitos de vocês não puderam conhecê-lo nesses 12 anos. Abençoados são vocês que o conhecem e puderam
apertar a mão dele, ouvi-lo ao vivo e em cores. Mas então, já que a maioria não conhece pessoalmente, só para ter esse gostinho do que ele compartilhou com a gente no domingo passado, eu vou trazer aqui para vocês. Ele começou falando sobre Romanos 4,18, que diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão, contra toda esperança, ou seja, quando ninguém mais acreditava, quando não havia motivo nenhum para a esperança persistir, quando todas as circunstâncias iam contra o que eles acreditavam, que eles queriam, que eles desejavam, que era ter uma descendência, que era ter filhos, ele já estava muito velhinho. Mesmo assim, ele creu. E porque ele creu, ele se tornou pai de muitas nações. Porque isso já tinha sido dito a seu respeito, porque o próprio Deus já tinha colocado essa promessa na vida dele. Porque o próprio Deus, lá em Gênesis, já tinha falado: Abraão, a sua descendência será grandiosa, numerosa, incontável. E o bispo Roller, então, ele trabalhou nesse versículo de uma forma muito interessante. Mas antes da gente entrar na linha que ele seguiu, meditando nesse versículo, me vieram 2 pontos que eu gostaria que vocês fixassem nas suas mentes e nos seus corações. A primeira parte é essa contra toda esperança. Eu não sei que tipo de momento você está vivendo na tua vida. Como o Dago disse, para muitas pessoas, 2018 foi um ano bem difícil. Eu não sei se ainda está sendo difícil para você. Eu não sei se essa falta, essa queda na entrada dos dízimos tem relação com dificuldades que você esteja passando. Mas contra tudo o que se fala, contra toda a tendência que a gente vê no mundo de economizar mais, de gastar mais, de comprar mais, de consumir mais, de guardar por medo que alguma coisa aconteça e não confiar em Deus, por querer ter mais ao invés de investir no ser, ao invés de investir no quem você é como filho de Deus. Essas coisas todas são muito loucura se a gente ouve demais o mundo. Mas é nadando contra essa maré, é crendo nesse impossível, é crendo nas coisas que Deus fala pra gente, que Ele vai cuidar, de que você é mais importante do que você tem. Acreditar nessas verdades é ir contra a maré. Então, contra toda a esperança do que você pode ser, do que você pode conquistar, lembre-se de quem é Deus na sua vida. E o segundo ponto é que Abraão, mesmo muito velhinho, mesmo sem condições naturais de ter um filho, ele foi pai de muitas nações. E é engraçado que o filho não é só dele. Ele não foi pai de uma grande família sua. Ele não foi pai de vários filhos seus. Ele foi pai de muitas nações. E o que me faz ver é que Deus, ele gosta de abençoar no atacado. Deus, ele não abençoa no varejo, ele não abençoa uma pessoa aqui e a bênção para aqui. Ele abençoa e a bênção, ela se espalha. Então, não é uma bênção para o Abraão ter um filho que ele possa amar, que ele possa cuidar, que ele possa discipular, e o filho dele, que vai ser o herdeiro dele, que ele vai passar o sangue dele, o nome dele, não. Ele vai ter um filho que vai abençoar várias outras pessoas, que vai abençoar várias outras famílias, que vai abençoar várias outras gerações. Então, quando a gente pede uma bênção para Deus, é muito mais provável que Ele responda se você estiver pedindo uma bênção no atacado. Se a bênção é só para você, só para a sua família, só para o seu tempo,
Deus é misericordioso, é generoso, Ele até pode abençoar e realmente abençoa. Ou deixa que as bênçãos cheguem até você. Mas quando você está com o coração de ser instrumento de Deus para abençoar várias famílias por várias gerações, eu acho que é isso que Deus mais gosta. E aí, então, pegando esse gancho lá em Romanos 4 sobre essa história de Abraão, Abraão está lá 2000 anos antes de Cristo, e ouvindo a história de Abraão, Paulo vai lá e escreve a carta para Romanos, para a igreja em Roma. E Paulo então está no século I, mas ele olha lá 2000 anos atrás, vê o que Deus faz na vida de Abraão e escreve a carta aos Romanos. E aí, depois de vários séculos, quase não, né? Mas quase 2000 anos depois, um irmão nosso chamado Martinho Lutero, ele lê o que Paulo escreveu sobre o Abraão. E o Lutero, ele é impactado pelo que Paulo fala nessa carta de Romanos, sobre fé, sobre esperança, sobre o que realmente essa fé faz. E o Lutero, ele escreve esse prefácio, esse comentário sobre a carta aos Romanos. E aí eu tirei algumas frases desse documento, e algumas frases dizem o seguinte, a primeira: a fé não é uma vaga noção ou uma ilusão humana, como alguns pensam. Fé não é pensamento positivo. Eu tenho fé. Não, eu estou crendo, eu já visualizei, eu já mentalizei, então vai acontecer. Isso não é fé. Biblicamente falando. Talvez seja fé na nova era. Talvez seja fé para um catolicismo popular ou para um protestantismo popular. Não, eu tenho fé que eu vou encontrar esse emprego. Não, eu tenho fé e eu declaro em nome de Jesus que tal coisa vai acontecer. Isso não é a fé que a gente encontra na Bíblia. A fé que a gente encontra na Bíblia é um trabalho de Deus em nós, que nos transforma. Se você tem fé, você é transformado. E como que a gente é transformado? Essa fé nos faz pessoas completamente diferentes no coração, nos pensamentos, nos sentidos e na força. Essa fé faz com que a gente ame ao próximo como a gente ama nós mesmos, ou como a gente ama Deus. Essa fé, ela renova a nossa mente. Ela faz com que a gente pense a verdade, que a gente opte por pensar as coisas que são boas e que a palavra nos diz para pensarmos sobre isso, ao invés de ficar pensando em mentiras, ao invés de ficar alimentando rancores, mágoas. Essa fé, ela ajuda a gente a perceber de forma diferente o mundo ao nosso redor, filtrando aquilo que é influência maligna, deixando isso de lado e retendo somente o que é bom. A fé, ela atua também nas nossas forças, nas nossas motivações, naquilo que a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, a nossa atenção. E uma parte muito legal e muito que me falou, que legal que é isso, é que como a fé, o Lutero fala, né, como a fé é viva, criativa, dinâmica. Não é algo passivo. Ela é dinâmica. É impossível que a fé impeça a realização do bem. Se você tiver fé, você vai realizar boas obras também. Você tem esperança, você tem certeza de que Deus vai atuar no bem. E a tua fé te impulsiona a participar disso. E é tão impossível, então, separar a fé das obras, como separar a chama do brilho do fogo. Imagina uma fogueira aqui agora no lado. Tem as chamas do fogo. Você consegue ver essas chamas de verdade, sem brilho? Não dá para desconectar uma coisa da outra. Não dá para você ter fogo sem o brilho. Assim como não dá para ter a fé sem as obras. Se você tem fé em Jesus, se essa fé te transforma, se você crê que os seus pecados foram todos perdoados, se você crê que Jesus morreu na cruz por amor a você, se você crê que é um filho, uma filha amada de Deus, não dá para
para não fazer boas obras. Não dá para não servir. Não dá para ficar vivendo só para si. E por último, peça a Deus para trabalhar a fé em você. Ah, Katsui, isso que você está falando é tão legal, parece tão bom, mas eu não estou vivendo isso. Eu não estou conseguindo experimentar isso. Eu não estou vendo essa fé que é viva, que é criativa, que é dinâmica. Eu não estou me vendo com forças. Eu não estou me vendo com motivação. Eu estou abatida, eu estou cansado. Meu irmão, minha irmã, não se desanime por isso. Peça a Deus para trabalhar a fé em você. Não é com pensamento positivo que a gente cria fé na gente. Fé é um dom de Deus. É um presente que Deus quer dar para nós. Então que a gente possa estar com os corações abertos, que a gente possa estar aqui na igreja, que a gente possa estar aberto para no louvor receber essa graça de Deus. Para que lendo a Bíblia a gente seja constrangido pelo Espírito Santo. Para que lendo algum livro que algum irmão ou irmã escreveu, acolha o nosso coração, renove as nossas forças e abra a nossa mente para receber essa fé. Não desista, peça a Deus para que Ele trabalhe essa fé em você. Só Ele que pode trabalhar essa fé na gente. Então o Lutero vai, e eu peguei só uns trechinhos, esse documento é bem extenso. Ele escreve esse comentário sobre a carta que o Paulo escreveu, onde o Paulo falou sobre o Abraão. E aí passam-se mais alguns anos, e o John Wesley, que é um dos fundadores do metodismo, ele tinha lá um dia que ele não estava muito afim de ir para a igreja. E aí o problema é que ele era pastor. Mas aí ele pegou e foi mesmo contra a vontade dele, ele acabou indo para a igreja. E na igreja que ele entrou, o bispo Roder fala assim, devia estar um tédio. Assim, além dele não estar com vontade de ir, a igreja estava bem entediante. Porque o que eles estavam fazendo na igreja? Estava todo mundo sentado, um cara aqui na frente, lendo um texto. Lendo blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá, e lendo esse texto. E esse texto era o quê? Era justamente esse prefácio à Epístola de Romanos, que falava sobre fé. Que o Lutero escreveu, quando leu o que Paulo escreveu, sobre o que Abraão tinha vivido com Deus. E o Wesley, então, está nesse culto, ouvindo a leitura desse documento, e aí ele tem uma experiência muito profunda. É o que ficou batizado de experiência do coração aquecido. O Wesley, ele escreve o seguinte, ele era tão metódico que ele falou assim, por volta das 15 para as 9, não era 9 horas, era 15 para as 9, enquanto ele, o pregador, estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, Wesley, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Alguma coisa aconteceu no meu coração. Eu senti que naquele momento eu confiei em Cristo, e somente em Cristo, para a minha salvação. Eu tive uma forte convicção de que Ele tinha perdoado os meus pecados, e Ele tinha me livrado da lei do pecado e da morte. O Wesley já era ministro, ele já pregava, ele já fazia um monte de coisas para Deus. Mas foi ouvindo essa carta, ouvindo esse comentário da carta de Paulo, que ele tem essa experiência com Deus. E ele tem finalmente essa fé de que não era pelas obras dele, não era pelo que ele fazia, mas é que era pela fé que ele obtinha essa salvação. E ele então confiava com todas as suas forças de que ele sim já tinha sido perdoado e já tinha sido salvo. E ele estava nos braços de Deus e nada poderia tirá-lo disso. E é engraçado que eu fiquei pensando, puxa Senhor, será que tem gente na Imel que já vem para a igreja há um tempão, que até fala que acredita em Jesus, mas que ainda não tem esse tipo de fé? E a minha oração foi, Senhor, se houver, tem misericórdia de nós, derrama do Teu Espírito Santo, conceda-nos essa fé, para que a gente tenha essa certeza da salvação, que a gente tenha essa certeza do perdão dos nossos pecados, que a gente reconheça o quão pecador que a gente é, quão
a gente é, quão desanimado a gente é, quão mesquinho a gente é, quão ganancioso que a gente é, quão medroso que a gente é. E que a gente precisa do Senhor, da fé que vem do Senhor para confiar em Cristo e deixar todas essas limitações, todos esses pecados aos pés da cruz. E se render a Jesus como Senhor e Salvador. E o Wesley então se converte, ouvindo o que Lutero escreveu sobre o que Paulo escreveu sobre o que Abraão teve com Deus. E o Wesley, ele fez vários discípulos, ele pregou por muitos lugares, ele viajava no cavalo por milhas e milhas, isso na Inglaterra, lá no Reino Unido. E um dos jovens que ele ordena como pastor é o Francis Asbury. Eu acho que é assim que fala. E o Francis, com 21 anos, então, ele vira pastor. E o Wesley começa a falar de missões. Ele fala assim, olha, aqui na Europa, aqui no Reino Unido, a gente já tem uma igreja. Só que tem um monte de gente indo lá para as Américas, lá para os Estados Unidos, e lá não tem igreja forte. Lá as pessoas não estão ouvindo falar sobre Jesus Cristo. A gente precisa atravessar o oceano e falar de Deus numa terra estranha. E o Asbury, com 21 anos, novinho de tudo, ele fala, eu quero fazer parte disso, eu quero me colocar à disposição do Senhor para pregar para os selvagens na América. E então, com 26 anos, ele sai de Bristol, lá no Reino Unido, e se muda para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, ele que começa a organizar os metodistas para plantar mais igrejas, para envolver os leigos no ministério e não apenas as pessoas que eram formadas em seminários teológicos. Ele começa a fazer organizar um avivamento lá. E ele promove construções de hospitais, escolas. Então o Wesley ele é usado por Deus para organizar e fazer crescer de 12 mil metodistas naquela época para mais de 200 mil. Então, o Wesley vai, e um dos seminários em que o Wesley promove a resistência é o seminário de Greenville. E nesse seminário de Greenville, ele recebe um estudante japonês. Era um irmão nosso que saiu do Japão, foi morar nos Estados Unidos, ficou alguns anos por ali, e aí ele foi estudar nesse seminário, que é o irmão Paul Kikahara. E ele foi, fez o seminário, ele entendeu o que Deus estava fazendo no mundo, e aí os líderes falaram, Paul Kikahara, você não quer voltar para o Japão para levar esse evangelho para os japoneses também? E o Paul falou, hai! E o Paul aceitou esse desafio e foi então como missionário de volta para o Japão. E lá no Japão ele passa por diversos tipos de dificuldade. Só para vocês terem uma noção, ele foi com um sustento de $15 por mês. Acho que valeria mais do que vale hoje, mas mesmo assim eu acho que não era muito dinheiro não. Mas ele aceita esse desafio e vai para lá. E com tantos desafios, com tantas dificuldades, ele também não só planta igrejas e faz uma equipe de plantadores de igreja, mas eles também criam um outro seminário, o seminário de Osaka. E nesse seminário de Osaka, tem um irmão nosso, o Daniel Nishizumi. Ele participa desse seminário, ele se forma nesse seminário em 1928. E durante o seminário que ele estuda o que Kikahara fez, depois que ele foi para o seminário que o Asbury tinha fundado, que tinha sido tocado pelo Wesley, que tinha lido a carta de Lutero, que falou, que se inspirou no que Paulo tinha escrito, que observou isso no que Abraão tinha vivido, que Deus tinha falado, o Nishizumi fala, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, e olha só quanto japonês está indo para o Brasil. Quantos imigrantes estão saindo dessa terra e chegando numa terra estranha, eles estão indo sem Jesus. Quem vai falar de Jesus para esses imigrantes? Aí ele conversa com um amigo dele, o Shokumita, um coreano casado com uma japonesa, e o Shokumita falou, não, vamos junto, eu vou com você. Eu não sou pastor, mas eu sou empreendedor. Então, nem os $15 do Kikahara você tem, então eu trabalho para te manter lá. E aí,
o Mita-san, junto com o Nishizumi, eles se mudam para o Brasil. E aí eles fundam a Igreja Metodista Livre aqui no Brasil, lá no bairro da Liberdade. Depois que eles trazem o metodismo livre aqui para o Brasil, a Igreja da Liberdade começa a crescer, surgem novas igrejas como a da Saúde, depois a Saúde planta Diadema, e da Igreja de Diadema saem duas famílias que vêm para Sorocaba. São os Yoshimotos e os Nagumas. Tio Shin, a tia Keiko aqui, a tia Maria que está lá na classe do japonês, junto com o tio Hidetoshi e os seus filhos, eles vêm para Sorocaba e começam um culto no lar. E esse culto no lar vira a Emel Sorocaba em 1982, ou algumas datas variam por aí. E aí, depois que eles plantam essa igreja aqui em Sorocaba, em 2018, você está sentado aqui no culto, ouvindo toda essa história, e Deus desperta alguma coisa em você. E essa história vai continuar. Eu não sei como, mas ela continua. É uma cadeia que, se a gente tirasse um desses elos, os fatos seguintes não aconteceriam. Talvez Deus vá te usar como um elo para que essa cadeia do bem continue, para que essa corrente histórica para a glória de Deus continue. E se você não for um elo forte, essa história vai parar. Se você não for um elo relevante, essa história pode murchar. Ai, Gatsui, que peso! Essas pessoas que você falou aí, elas são tão importantes, elas são... Eu não sou ninguém, eu sou novinho na fé. Ah, eu não tenho tantos dons assim. Ah, mas eu tô com uma dificuldade em casa. Ah, mas a minha família, você não sabe como que é. Puxa, você não sabe como é que estão as coisas no meu emprego. Ah, mas você não sabe da depressão que eu sofro. Ah, você não entende o meu passado. Ah, você não sabe o quanto difícil é ter que ficar batalhando pelo meu emprego para botar pão dentro de casa. Ah, você não sabe como é difícil ficar sozinho nessa vida. Ah, você não sabe como é difícil aguentar meu marido e minha mulher nessa vida. O interessante que eu vejo é que todos eles enfrentaram situações difíceis e tiveram que crer contra toda esperança. E outra coisa, de novo, é que eles não pensaram somente neles mesmos. Eles não pensaram só nas suas próprias famílias. Eles pensaram na glória de Deus sobre a vida de outras pessoas. O Paulo, ele vivia para pregar o evangelho em lugares onde não tinha ninguém. O Kikahara, eu não sei o que ele teve que abrir mão. Algumas coisas na história são bem fortes, mas eles abriram mão do seu conforto próprio para a glória de Deus, né? Eu escolhi aqui também uma outra versão da mesma passagem, contra toda esperança ele creu, que é Romanos 4,18, na versão A Mensagem. E nessa versão diz assim: não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que ele sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Assim foi feito o pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não baseado nas limitações que ele tinha, não pensando no quanto ele era incapaz, no quanto as situações, as circunstâncias em que ele estava eram desfavoráveis a uma bênção.
Ele decidiu viver com base no que Deus disse que ele faria. O que Deus disse para você fazer? Ah, ele não disse nada, Katsui. Por que será que ele não te disse nada? Ou por que será que você não ouviu nada? Talvez lendo a Bíblia, a gente não precisa ter algo chamado sobrenatural e específico para a gente ter um sonho e falar para a gente ir para a Macedônia. Às vezes a Bíblia está cheia de ordenanças que é para a igreja toda. Se você não sabe o que Deus está te falando para fazer, leia mais a Bíblia. Você vai encontrar várias coisas que Deus quer que você faça. E é muito interessante observar que Abraão, ele não se baseou naquilo, na incapacidade dele. E é bem bacana olhar, e eu listei aqui, como esses homens todos eram incapazes. O Abraão, ele era velho, e não é só que ele era velho. Ele já tinha mentido várias vezes e tinha entregado a esposa para outro homem. O Paulo, ele tinha um espinho na carne. Ele já tinha matado, derramado sangue de vários e vários irmãos cristãos. O Lutero, dizem que ele era um workaholic. E depressivo também. O Lutero que lutou e que quebrou paradigmas e que dentro da Igreja Católica ele apontou erros e teve que lutar e pagou um alto preço. Ele nem queria sair da Igreja Católica. Ele era depressivo. O Wesley, ele foi fazer missões sem ser convertido direito. E ele falava, como é que eu vou falar de Jesus para ele se eu nem eu conheço Jesus direito? Ele estava no ministério hipócrita. O Asbury, ele não era um comunicador eloquente. Ele era travadão. E muitos falam assim, e ele nem era um teólogo muito bom, porque ele não deixou nada de legado teológico para a igreja metodista nos Estados Unidos. O Kikahara, ele tinha um sotaque japonês tão forte que eu nem sei se as pessoas entendiam direito o que ele falava quando ele estava estudando lá nos Estados Unidos. E além disso, num tempo difícil lá no Japão, ele tentou fazer business as mission, tentou abrir uma empresa para sustentar o ministério. E ele era tão ruim de negócios que ele faliu. Os Nishizumis, os Mitas, os Yoshimotos, os Nagumas eram e são como todos esses homens, esses grandes heróis da fé, que têm as suas fraquezas, os seus pecados, que é gente normal, mas se colocaram nas mãos de Deus, à disposição de servi-lo para a glória dele, com todos os dons, com todos os recursos, com tudo que eles tinham. Não é porque eles eram mais especiais ou porque eles eram melhores do que a gente. É porque eles tinham esse coração disposto e sabiam que estavam vivendo para a glória de Deus. Eles tinham essa esperança, eles tinham essa fé que Abraão viveu, que Paulo percebeu, que o Lutero falou, que o Wesley entendeu, que o Wesley compreendeu e aceitou o desafio que o Kikahara, o Nishizumi, os Mitas e todos os outros fizeram, e que a gente também pode ter. Essa história que a gente também pode fazer parte. Se a gente parar de olhar muito só para a gente mesmo e para a nossa família. Então, não olhe de novo para as suas limitações. Olhe para o poder de Deus, para o que Deus pode fazer na sua vida. E eu vou repetir mais uma vez, todos eles não se limitaram a pensar apenas em si mesmos e em suas famílias. Eles ousaram ser abençoados para abençoar a moda de Abraão. E o que é ser abençoado
e abençoar a moda de Abraão. Isso está lá em Gênesis 12, onde toda essa história começa. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e fala o seguinte para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão ia ser abençoado de forma material, com gerações, com descendência, para que ele abençoasse outras pessoas. Essa é a bênção à moda de Abraão. Deus quer te abençoar também. E através da sua vida ele quer abençoar outras famílias. E aí fica uma questão, né? Mas por que eu posso usar essa passagem que foi falada para Abraão e aplicar isso para a minha vida? Aí é por causa de Romanos 4:11b, que diz: portanto, o Abraão é pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados. A gente é gentil, a gente não é judeu, a gente não foi circuncidado. Então Abraão é nosso pai. Então a gente ganhou o que Abraão ganhou. A gente tem essa fé e esse privilégio de ser abençoado para abençoar outros. É o que Paulo está falando aqui em Romanos 4. E aí eu não consigo não conectar a carta de Romanos, ela é uma carta teológica, sim, mas é uma carta missionária. No final da carta de Romanos, Paulo explica por que ele está escrevendo tudo isso que ele está falando sobre fé e sobre esperança. Ele sempre fez questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Então você tem fé, você tem esperança para ser abençoado e abençoar outros. Abençoar outros que estão à sua volta e abençoar outros que ainda nem ouviram falar de Jesus Cristo. Não dá para perder essa linha. Você não precisa ir fisicamente até os confins da terra. Você não precisa fisicamente estar onde o Evangelho de Jesus Cristo ainda não chegou. Mas você pode contribuir com isso. Temos vários exemplos aqui na igreja, mas um que fica muito claro, o da Goiabete. Eles trabalham, eles servem aqui na igreja aos domingos, eles ajudam na plantação de igreja em Interlagos, e eles querem ir para o campo, e não é porque eles não chegaram no campo ainda que eles não fazem nada, eles estão organizando reuniões para despertamento vocacional e missionário de pessoas que querem ir para o Japão. Talvez eles nem vão para o Japão, mas eles sabem que o Japão precisa do Evangelho, eles sabem que os japoneses são um povo não alcançado. Então, enquanto eles estão aqui no Brasil, eles mobilizam gente para poder ir para lá. E dá trabalho. Organizar, ficar convidando, organizar a lista, pensar no que vai comer, pensar se as pessoas têm carona ou não, pensar em quem convidar, em que lugar vai fazer. Eles investem um tempo precioso, mas que quando você olha a foto e vê o sorrisão deles com o pessoal lá, gente, vale a pena. E já pensou se um desses, ou uma meia dúzia desses, sai desse grupo e vai para o Japão e tem um reavivamento? Eles talvez nunca cheguem no Japão, mas pelo que eles estão fazendo aqui, eles vão fazer parte do que vai acontecer lá. O bazar missionário, a Silvia, a Ruth, elas não ficaram lá abraçando e cuidando dos venezuelanos em Manaus. Mas todo sábado que elas ficavam aqui no meio do pó, dobrando roupa, etiquetando coisa, desencaixotando, colocando na caixa de novo, cobrando, ajudando a mulherada a escolher as peças. Elas não foram até Manaus, mas o trabalho delas levantou recursos. Você que foi lá e comprou as coisas também participou disso, e esses recursos estão sendo enviados para que a Iurie, que a gente vai escutar em dezembro, para que ela pudesse acolher e amar esses venezuelanos. E isso é o corpo de Cristo. A Iurie é o nosso braço lá em Manaus. E a gente,
como o ombro, como o pescoço. A gente está ajudando o braço a se esticar? Não precisem ir até lá. Pode fazer aqui. Mas também não é para viver o aqui só pensando lá. Por isso que eu peguei o exemplo da Beth e do Dabu. Porque eles estão pensando lá fora, eles estão pensando em lugares onde ninguém nunca ouviu, mas eles não deixam de amar os próximos. Eles fazem uma reunião na casa deles, que é um monte de criança bagunçando o apartamento deles, com um monte de gente comendo, e a Beth cozinhando que nem uma louca, e eles recebendo gente, conversando e convidando amigos que ainda nem conhecem a Jesus direito, mas acolhendo e amando-os de uma forma muito especial. Eles estão amando os vizinhos lá do prédio deles também. E foi um pouco nesse sentido que o Bispo Roller passou essa mensagem pra gente. A gente, como concílio agora provisional, geral, sei lá qual é que é o nome, que é um nome esquisito, que eu não sei direito ainda, mas a gente precisa crescer. A gente quer crescer. E a meta é assim, cada família metodista livre aqui no Brasil, do Concílio Nikkei, tem que chamar mais uma pessoa para fazer parte da igreja. No começo desse ano, o pastor Daniel entregou umas folhinhas falando dos objetivos que a gente tinha para 2018, lembra? Um desses itens, se a memória não falha, era quem você vai convidar para vir para a igreja. Ou tinha a ver com questão de relacionamento. Você conseguiu atingir esse objetivo que você tinha se proposto? Eu acho que a maioria não, porque senão não estaria lugar vazio aqui na igreja. Se cada família trouxer uma pessoa, a gente cresce em 40%, talvez. Você não precisa trazer uma pessoa, sua família. Junta a sua família, ora por alguém e traz essa pessoa. Não precisa ser uma pessoa trazendo uma pessoa, é uma família inteira orando e tentando alcançar uma pessoa. Lógico que se vier a família dessa pessoa inteira é melhor, né? É mais fácil. Mas esse é o desafio. Se junte com outra família. Se junte com mais 2 outras famílias aqui da igreja e comecem a orar por uma família de amigos em comum, ou alguém que vocês querem alcançar. A gente teve bons exemplos desse ano. A Lu, com a mãe dela. A Vera, que convidou a mãe do amigo do filho da escola para vir. E a Lu está batizada, está firme nos caminhos do Senhor, está louvando a Deus, está orando pelo marido. É esse crescimento, é esse desafio. E para mim, nos meus olhos, não vai rolar. A gente não vai crescer 40% em 4 anos. Porque olha só, nesse ano a gente não cresceu. Como que a gente vai querer crescer? Tem outras formas de crescer, plantando igrejas novas. Olha que legal, na INEL-IES, 12 pessoas se batizando, 9. Não porque a INEL-IES é top e batizou mais do que na manhã. Não, é porque é uma igreja nova. Naturalmente, em igrejas novas, se convertem mais pessoas e se batizam mais pessoas. Não é porque a gente é melhor ou pior. É natural. Então, orar e perguntar a Deus, o Senhor quer que eu comece uma nova célula? Que eu fique louca que nem a Beth cozinhando e depois feliz da vida de ver as pessoas conhecendo mais a Jesus na minha casa? Você quer que eu sacrifique um pouquinho disso? Ou o que o Senhor quer? Que eu dê uma oferta mais generosa para missões? Ou que eu doe meu tempo dando consultoria para as agências missionárias? Ou vindo aqui na feira de ministério me comprometendo de verdade com alguma coisa relevante para a igreja? Ajudando a liderança a enxergar pontos que eles não estão vendo e eu me colocar como solução e não só ficar demandando mais. Então, assim, tem um monte de coisa que dá pra gente fazer. E eu pensei que o relógio tivesse parado, mas ele tá andando. Então dá pra contar mais uma história. Certamente, se você viver com esse tipo de esperança, com esse tipo de fé, com essa intenção de ser mais um elo nessa corrente da história de Deus, você terá uma vida mais difícil, com menos regalias, você vai sofrer mais que o normal, a sua família vai sofrer mais que o normal, os seus filhos vão sofrer mais que o normal, os seus pais vão sofrer mais que o normal, porque os seus recursos não vão ser, recursos não só dinheiro, né? Tempo, energia, não vão ser todos destinados para o seu próprio conforto. Mas
pelo que a gente está vendo na história, vale muito a pena. E só vai valer a pena se a gente lembrar que a gente é incapaz e é Deus que vai dar essa fé pra gente, que dependendo dessa graça de Deus, é que a gente vai fazer parte disso. Não dá pra gente se esforçar só no nosso braço. A gente tem que estar com o Senhor. E eu lembrei da André e da Leila. Talvez alguns de vocês nem conheçam mais. Era um casal aqui da igreja. Os dois eram engenheiros. Tinham 2 salários de engenheiros para a família. Podiam ter uma casona, uma casa de praia, casa no campo, viajar todas as férias. Mas eles viviam com um salário só, porque praticamente um dos salários eles investiam no reino de Deus. E é um exemplo bem inspirador, bem desafiador para a gente. E é isso. Parece que vale a pena ter essa fé do Abraão, ter essa fé do Paulo e de todos os outros homens. Essa fé que é vívida, que é dinâmica, que é poderosa, que vivifica a nossa vida, dando cores eternas para uma existência que sem isso ficaria medíocre e sem graça. Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. É tão mais fácil a gente olhar para as nossas incapacidades. É tão mais fácil a gente olhar à nossa volta e não ver esperança nenhuma. É tão mais fácil a gente se render ao que o mundo dita. É tão mais fácil a gente se perder em nós mesmos. Tem misericórdia, Senhor, e nos ajude. Nos ajude a ter a fé que o Senhor deu a Abraão e a todos outros esses irmãos que nós vimos agora. Nos dê a fé e a esperança, para que a gente continue caminhando, apesar das nossas falhas, com os nossos pecados perdoados, com a nossa fé viva em Cristo, para que a Tua missão, para que o Teu nome seja conhecido, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e até os confins da terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti para obedecer essa Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.